Oasis Lab, seu refúgio mental. O que você chama de fracasso pode ser a coisa mais valiosa que já aconteceu com você. Não estou dizendo isso para te confortar. Não é frase de calendário. É uma afirmação com fundamento filosófico, psicológico e histórico, que a maioria das pessoas nunca para examinar de verdade, porque a dor do erro é imediata demais para deixar espaço para a análise. Pensa comigo por um segundo. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes antes de criar uma lâmpada que funcionava. Quando um repórter perguntou como ele se sentia tendo falhado 1000 vezes, ele respondeu com uma precisão que os estoicos teriam aplaudido. Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de como uma lâmpada não funciona. Cada tentativa foi informação. Cada erro foi dado. O fracasso nunca existiu no processo. Existiu apenas aprendizado que ainda não havia chegado à solução. Walt Disney foi demitido de um jornal porque o editor disse que ele não tinha imaginação e faltavam ideias criativas. Abraham Lincoln falhou em negócios, sofreu colapso nervoso e perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola secundária. Oprah Winfrey foi demitida de seu primeiro emprego na televisão e disseram que ela não era adequada para a TV. Você poderia olhar para cada um desses episódios e chamar de fracasso. Eles chamaram de informação, de redirecionamento, de fundação. A diferença entre eles e as pessoas que pararam não foi talento, não foi sorte. Foi a estrutura mental com que processaram o erro. E essa estrutura pode ser aprendida. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou traições, governou durante guerras e pandemias, e ainda assim produziu um dos textos filosóficos mais influentes da história. Não apesar das adversidades, através delas, porque havia desenvolvido uma arquitetura mental que transformava cada dificuldade em material de construção, em vez de em razão para parar. Esse vídeo é sobre essa arquitetura, sobre como construir a estrutura mental que faz do erro um degrau em vez de uma parede, sobre como parar de ter medo do fracasso e começar a usar cada tentativa imperfeita como o recurso mais valioso que existe no caminho para qualquer coisa que vale a pena construir. Fica até o final. O que vem na última parte vai mudar para sempre a forma como você olha para os seus erros passados e futuros. A mentira do fracasso. Antes de qualquer coisa, precisamos destruir uma ilusão que está na raiz de todo o medo de errar. O fracasso não é um evento, é uma interpretação. Essa distinção parece semântica, até que você examina o que ela realmente significa. Um evento é algo que acontece no mundo físico. Uma interpretação é o significado que você atribui ao que aconteceu. E a diferença entre os dois é precisamente onde reside toda a liberdade possível em relação ao erro. O negócio que fechou é um evento. Fracasso é a interpretação que você colocou em cima desse evento. O investimento que perdeu valor é um evento. Fracasso é o julgamento que você fez sobre o que isso significa para quem você é e para o que você pode construir. A conversa que não foi como você queria é um evento. Fracasso é a narrativa que você criou a partir dela. Os estoicos tinham uma distinção filosófica para isso que é tecnicamente precisa e praticamente libertadora. Epicteto ensinou que existem 2 categorias de coisas: as que dependem de nós e as que não dependem. Os eventos externos pertencem à segunda categoria. A interpretação que fazemos deles pertence à primeira. Isso significa que o fracasso, como conceito, vive inteiramente na categoria do que depende de você. Você não pode controlar se o negócio fecha, se o investimento cai, se a tentativa não produz o resultado esperado. Você controla completamente se chama isso de fracasso ou de dado, de derrota ou de redirecionamento, de prova de incapacidade ou de custo de aprendizado. Marco Aurélio formulou isso com uma clareza que parece impossível para quem governava um império sob pressão constante. Ele escreveu: se algo externo te causa sofrimento, não é a coisa que te perturba. É o julgamento que você faz sobre ela. E está em teu poder limpar esse julgamento agora. A maioria das pessoas lê essa frase e pensa que é uma forma estoica de fingir que não dói. Não é. É o reconhecimento de que a dor do evento e o sofrimento prolongado do fracasso são coisas diferentes. A dor é involuntária. O sofrimento prolongado é uma escolha que muitas vezes se disfarça de honestidade emocional. O evento doeu. Isso é real. Mas chamar de fracasso,
construir uma narrativa de incapacidade ao redor, deixar que defina o que você pode ou não pode tentar no futuro, isso é opcional. E essa opcionalidade é onde tudo muda. A neurologia do erro. Por que o cérebro trata falhas como ameaças? Para entender por que é difícil não tratar erros como fracassos, precisamos entender o que acontece neurologicamente quando erramos. O cérebro humano tem um sistema de monitoramento de erros chamado de córtex cingulado anterior, que detecta discrepâncias entre o que esperamos que aconteça e o que realmente acontece. Quando essa discrepância é detectada, o sistema nervoso ativa uma resposta que se sobrepõe significativamente com a resposta a ameaças físicas. Em termos práticos, seu cérebro processa o erro de negócio ou o investimento perdido com mecanismos neurológicos muito similares aos que usaria para processar um predador físico. A resposta de estresse é real, fisiológica e intensa. E quando estamos nesse estado, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional e pela perspectiva de longo prazo, fica parcialmente sequestrado pela amígdala, que está em modo de sobrevivência. É por isso que no momento imediatamente após um erro significativo, as histórias que a mente gera são frequentemente catastróficas e absolutas. Não apenas este negócio falhou. Eu sou incapaz de ter um negócio. Não apenas este investimento perdeu valor. Eu sou péssimo com dinheiro. Não apenas esta tentativa não funcionou. Eu nunca vou conseguir. Essas generalizações não são análises honestas. São artefatos de um sistema nervoso em modo de ameaça que está gerando narrativas de proteção, tentando te convencer a não tentar de novo para não ser ferido novamente. Kahneman documentou esse mecanismo em detalhe. O que ele chama de aversão à perda, a tendência de sentir perdas com intensidade desproporcional em relação a ganhos equivalentes, opera com força total no processamento de erros. A dor de ter tentado e não conseguido é neurologicamente maior do que o prazer de ter tentado e conseguido algo de igual magnitude. E isso cria um viés sistemático contra a tentativa. Os estoicos não tinham esse vocabulário neurocientífico, mas compreendiam o mecanismo com uma precisão que é notável. Marco Aurélio escreveu repetidamente sobre o que chamava de impressões precipitadas, os julgamentos imediatos que a mente gera automaticamente diante de eventos difíceis, e sobre a necessidade de não agir a partir dessas impressões antes de examiná-las. A técnica estoica para esse momento específico, o momento imediatamente após o erro, quando o sistema nervoso está em modo de ameaça e as generalizações catastróficas estão sendo geradas, tem um nome que os filósofos usavam: epoquê, a suspensão do julgamento. O espaço deliberado entre o evento e a conclusão, onde você reconhece que o que a mente está gerando agora é produto do estado de ameaça, não análise honesta, e que a análise honesta precisa esperar até que o estado se normalize. Isso não é supressão emocional. É o reconhecimento de que sentir a dor do erro e concluir que você é incapaz são coisas completamente diferentes, que acontecem em tempos diferentes e que não precisam ser confundidas. O erro como dado, a metodologia científica da vida. Aqui está a reorientação mais poderosa que existe para a relação com o erro, e ela vem de um lugar inesperado: o método científico. Todo avanço científico da história humana foi construído sobre uma pilha de hipóteses incorretas, experimentos falhos e conclusões que precisaram ser revisadas. Não apesar disso, por causa disso. Porque o método científico não trata o resultado inesperado como fracasso, trata como dado, como informação que atualiza o modelo e aponta para a próxima hipótese mais precisa. Sua vida é um experimento em andamento. Cada decisão que você toma é uma hipótese sobre o que vai produzir o resultado que você quer. Cada resultado que não corresponde ao esperado é dado que atualiza o modelo. O empreendedor que abre um negócio que não funciona não fracassou. Testou uma hipótese e obteve dados. A hipótese era: este produto, neste mercado, com esta abordagem, vai gerar demanda suficiente para ser viável. Os dados dizem: não com essa combinação. O próximo experimento é mais informado porque os dados do anterior foram incorporados. Essa não é apenas metáfora motivacional. É uma mudança estrutural na forma de processar erros que tem consequências práticas mensuráveis. Quando você processa um erro como fracasso, a pergunta que surge é: o que isso diz sobre mim?
É uma pergunta de identidade que não tem resposta útil, porque não há resposta que leve a uma ação construtiva. Quando você processa um erro como dado, a pergunta que surge é: o que isso me diz sobre o sistema? Sobre o que funcionou e o que não funcionou? Sobre o que eu faria diferente com essa informação? Essas são perguntas de aprendizado que têm respostas específicas e acionáveis. Sêneca escreveu algo sobre isso que é funcionalmente idêntico ao pensamento científico moderno, séculos antes do método científico ser formalizado. Ele disse que os erros dos homens que de outra forma são bons são não apenas perdoáveis, mas honrosos. Não porque o erro em si é bom, mas porque o erro que acontece no processo de tentar algo valioso é evidência de que a tentativa foi real. O erro que você cometeu, tentando construir algo que importava, não é prova de que você é inadequado. É prova de que você tentou. E apenas quem tenta tem acesso aos dados que levam ao próximo nível. Epicteto levou isso um passo além. Ele ensinava que o sábio não é aquele que não erra, é aquele que usa cada erro para se tornar mais sábio. Porque a sabedoria genuína, diferente do conhecimento teórico, só pode ser construída através da experiência de ter tentado, recebido feedback do mundo real e ajustado a partir disso. A arte do autópsia, sem autopunição. Existe uma diferença fundamental entre examinar um erro para aprender com ele e examinar um erro para se punir por ele. A autopunição parece virtude porque soa como seriedade e responsabilidade. Se eu sofro pelo meu erro, estou levando a sério. Mas o sofrimento prolongado pelo erro não é aprendizado. É ruminação. E ruminação, diferente de análise, não produz nenhuma informação nova. Apenas repete o mesmo material emocional com intensidade decrescente, mas sem nenhum insight adicional. A análise honesta de um erro, o que chamo de autopsia, sem autopunição, tem uma estrutura específica que os estoicos praticavam regularmente e que a psicologia moderna redescobriram como uma das ferramentas mais eficazes para o crescimento acelerado. Marco Aurélio fazia isso todas as noites, não como tortura mental, como processo de calibração. Ele revisava o dia com 3 perguntas sequenciais. O que aconteceu que não foi como eu queria? Por que aconteceu? Considerando apenas o que estava no meu controle. O que farei diferente quando uma situação similar aparecer? Note o que está ausente nesse processo. Não há pergunta sobre o que isso diz sobre quem ele é como pessoa. Não há exploração do quanto ele merecia que tivesse acontecido. Não há comparação com como outros teriam feito melhor. Há apenas análise factual, focada em aprendizado acionável. A distinção que os estoicos faziam era entre o que está no seu controle e o que não está, aplicada especificamente à análise de erros. Você não analisa o que estava fora do seu controle, porque não há aprendizado acionável ali. Você analisa profundamente o que estava dentro do seu controle e não foi bem executado, porque ali existe informação que pode mudar o próximo resultado. Ryan Holiday articula essa prática de uma forma que conecta diretamente ao mundo contemporâneo. Ele descreve o processo que times esportivos e organizações militares de elite usam chamado de After Action Review, uma análise pós-ação sistematizada que separa o que foi planejado do que aconteceu, identifica as causas das discrepâncias que estavam no controle da equipe e define ações específicas para o próximo ciclo. Não há julgamento moral nesse processo. Não há vergonha. Não há punição. Há apenas a pergunta mais útil que existe depois de qualquer erro. O que aprendemos que vai tornar o próximo melhor? A técnica concreta para o autópsia, sem autopunição, funciona com um tempo definido e um espaço definido. Você reserva um período específico, 24 horas a 72 horas após o erro, quando a intensidade emocional inicial baixou o suficiente para não distorcer a análise, mas ainda está recente o suficiente para que os detalhes estejam acessíveis. Nesse período, você responde por escrito as 3 perguntas de Marco Aurélio. E então, você fecha o arquivo. Não para nunca mais pensar no assunto, mas para não continuar revisitando sem adicionar nenhuma informação nova. A ruminação, diferente da análise, não tem hora de fechar o arquivo. Ela volta indefinidamente ao mesmo material sem avançar. O autopsia tem um início, um processo e um fim. E o fim é o início do próximo ciclo, mais informado do que o anterior. Identidade versus comportamento. A distinção que muda tudo.
Chegamos ao coração psicológico de por que alguns erros destroem pessoas e outros as fortalecem. E a diferença está em um lugar específico que a maioria das pessoas nunca examina. Está em onde o erro aterrissa. Quando um erro aterrissa no comportamento, o impacto é local e corrigível. Esse comportamento específico não funcionou. Esse comportamento pode ser mudado. O próximo ciclo inclui um comportamento diferente. Quando um erro aterrissa na identidade, o impacto é global e paralisa. Eu falhei nessa coisa específica, logo eu sou um fracasso. A generalização de um evento específico para uma conclusão sobre a natureza fundamental da pessoa é o mecanismo que transforma erros em traumas e tentativas em ameaças existenciais. Os psicólogos Carol Dweck e Martin Seligman documentaram extensivamente esse mecanismo de ângulos diferentes. Dweck com o conceito de mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Seligman com o conceito de estilo atributivo, a forma como as pessoas atribuem causas aos eventos que experimentam. Pessoas com estilo atributivo pessimista tendem a atribuir eventos negativos a causas internas, estáveis e globais. Interno, é por causa de mim. Estável, sempre foi assim e sempre será. Global, afeta tudo de mim, não apenas essa área específica. Esse padrão de atribuição transforma cada erro em evidência de uma incapacidade fundamental e permanente. Pessoas com estilo atributivo otimista tendem a atribuir eventos negativos a causas externas, instáveis e específicas. Externo, este contexto específico não favoreceu. Instável, desta vez foi assim, não necessariamente sempre será. Específico, afeta esta área específica, não a totalidade de quem sou. Esse padrão mantém o erro localizado e corrigível. O estilo atributivo não é traço de personalidade fixo, é hábito mental que pode ser deliberadamente modificado. Epicteto ensinava que o que distingue o filósofo do leigo não é a ausência de dificuldades, é a forma como as dificuldades são processadas. O leigo diz: aconteceu algo ruim comigo, e conclui: sou alguém a quem coisas ruins acontecem. O filósofo diz: aconteceu algo ruim comigo, e pergunta o que posso aprender e fazer a partir disso. A prática concreta para desenvolver o estilo atributivo estoico começa com uma interrupção deliberada no momento em que uma generalização está sendo gerada a partir de um erro específico. Quando a mente diz: eu falhei nesse negócio, logo sou incapaz de ter um negócio, você interrompe na conexão e pergunta: essa conclusão é factualmente justificada pelos dados disponíveis ou é uma generalização produzida pelo estado emocional atual? A resposta honesta para essa pergunta é quase invariavelmente que a generalização não é factualmente justificada. E essa constatação não elimina a dor do evento, mas impede que a dor do evento se transforme em uma crença limitante permanente sobre o que você pode construir. Os degraus que você não reconheceu. Existe uma forma de ver o passado que é ao mesmo tempo mais honesta e mais útil do que a forma como a maioria das pessoas o vê. Em vez de olhar para o passado em busca de evidências de fracasso, olhe para os erros que você já cometeu e pergunte: o que eles me ensinaram que eu não teria aprendido de outra forma? Não de forma performática, com honestidade real, porque há informação genuína lá que o sucesso nunca poderia ter fornecido. O negócio que você abriu e fechou te ensinou sobre o mercado, sobre a execução, sobre o que você é capaz de fazer sob pressão, sobre quais parceiros funcionam e quais não funcionam. Esse aprendizado não estava disponível em nenhum curso, em nenhum livro, em nenhum conselho. Estava disponível apenas na experiência de ter tentado e recebido o feedback do mundo real. O investimento que perdeu valor te ensinou sobre sua tolerância real ao risco, que é diferente da tolerância ao risco que você imaginava ter. Te ensinou sobre o que você faz quando o pânico aparece. Te ensinou sobre a diferença entre o que você acredita em condições normais e o que você acredita quando o mercado cai 20%. A conversa difícil que não foi bem te ensinou algo sobre comunicação, sobre o que a outra pessoa precisava que você não percebeu, sobre como você age sob pressão emocional. Esse aprendizado vai aparecer nas próximas conversas difíceis se você o extraiu honestamente. Marco Aurélio tinha uma prática que ele descrevia como transformação do obstáculo em combustível, não metaforicamente, como método real de processamento de dificuldades. Cada adversidade tinha em si um material que, extraído corretamente, tornava o próximo ciclo mais forte.
O imperador que emerge de uma guerra mais capaz do que entrou não é apesar da guerra. É porque a guerra forneceu experiências que o treinamento nunca poderia ter fornecido. Ryan Holiday popularizou esse princípio com a frase que se tornou um dos conceitos mais influentes do estoicismo contemporâneo. O obstáculo é o caminho. Não é que o obstáculo está no caminho e precisa ser removido. É que o obstáculo é o caminho. A dificuldade em si é o que constrói o que precisa ser construído. Seus erros passados não são peso que você carrega. São degraus que você já subiu sem ter reconhecido como tais. A questão não é se você vai errar de novo. É se vai reconhecer o próximo degrau quando aparecer. A coragem de tentar de novo. Aqui está onde a filosofia se torna prática de uma forma que não permite mais abstração. Você vai errar de novo. Não porque é incapaz, porque qualquer coisa que vale a pena construir exige tentativas, e tentativas produzem erros como subproduto inevitável. A questão não é se vai errar. É o que você vai fazer com isso quando acontecer. E isso requer uma forma específica de coragem, que é diferente da coragem que a cultura popular celebra. A cultura popular celebra a coragem de tentar pela primeira vez. O início heróico, a grande aposta, o salto da fé. Essa coragem tem seu lugar. Mas a coragem que realmente determina o resultado não é a do primeiro passo. É a coragem de tentar de novo depois de ter tentado e não ter conseguido. Porque tentar pela primeira vez tem a proteção da inexperiência. Você não sabe exatamente o que vai doer. Não tem o peso específico das tentativas anteriores que não funcionaram. Não carrega as cicatrizes que o erro deixa. Tentar de novo carrega tudo isso. E ainda assim você tenta. Essa é a coragem que os estoicos admiravam e cultivavam. Não a audácia de quem nunca falhou. A persistência de quem falhou, processou, aprendeu e voltou ao campo com mais informação e menos ilusão, mas com a mesma disposição de agir. Sêneca escreveu sobre isso em uma carta que é talvez a mais pessoal de toda a sua correspondência com Lucílio. Ele descrevia o processo de se levantar, depois de uma dificuldade não como triunfo heróico, mas como ato ordinário de alguém que compreendeu que parar nunca foi realmente uma opção para quem tem algo genuíno a construir. Ele dizia que cair é humano, levantar é estoico. Não no sentido de que estoicos não sentem a dor da queda, no sentido de que estoicos não deixam a dor da queda se tornar razão permanente para não se levantar. A prática concreta para construir essa coragem de tentar de novo começa com uma mudança na narrativa que você usa para descrever suas tentativas anteriores que não funcionaram. Não tentei e falhei. Tentei, aprendi e agora sei mais do que sabia antes de tentar. Essa não é positividade forçada. É precisão factual. Você literalmente sabe mais agora do que sabia antes da tentativa. E mais informação, aplicada com o mesmo nível de comprometimento, produz resultados diferentes. O legado do erro. O que você vai construir com isso? Chegamos ao que é, na minha visão, a dimensão mais profunda e mais raramente discutida da relação com o erro. Não o que o erro significa para você hoje. O que você vai construir com ele ao longo do tempo. Marco Aurélio não era o filósofo imperador que conhecemos apesar das guerras, das pandemias, das traições, das perdas pessoais devastadoras que caracterizaram seu reinado. Era esse filósofo porque passou por essas experiências e as transformou em material de construção. As meditações não seriam o que são sem o contexto de dificuldade extrema em que foram escritas. A profundidade do pensamento corresponde à profundidade das adversidades que foram processadas. Epicteto não seria o filósofo da liberdade interior que se tornou se não tivesse nascido escravo e sofrido as restrições físicas que sofreu. A liberdade que ele descrevia com tanta autoridade era uma liberdade que ele havia descoberto precisamente porque as liberdades externas lhe foram negadas. O erro e a adversidade foram o laboratório onde a filosofia foi testada e confirmada. Sêneca não teria a urgência e a profundidade que tem se não tivesse sido exilado, se não tivesse visto a fortuna virar contra ele, se não tivesse enfrentado a iminência da própria morte de formas que concentram a mente de uma forma que o conforto nunca consegue. Os maiores trabalhos, as contribuições mais duradouras, os legados que resistem ao tempo, raramente emergem de vidas sem dificuldade. Emergem de vidas onde a dificuldade foi encontrada, processada e transformada em algo que ilumina o caminho para outros que vêm depois. Você não vai olhar para os seus erros mais dolorosos com orgulho amanhã.
talvez não no próximo ano. Mas existe uma distância temporal a partir da qual todo erro significativo que você sobreviveu e processou honestamente revela sua função como componente necessário da construção de quem você se tornou. A pergunta que vale fazer não é por que isso aconteceu comigo. É o que vou construir a partir disso que não poderia ter construído sem ter passado por isso. Essa é a pergunta que transforma erros em degraus, não de forma instantânea, mas de forma irreversível. Fracasso não existe. Existe dado não processado. Existe aprendizado não extraído. Existe a versão de você que ainda não chegou, mas que só pode chegar através dos erros que você está tendo agora. O que você chamou de fracasso nos últimos anos foi o preço de admissão para o nível em que você está agora. E o que você vai chamar de fracasso nos próximos anos vai ser o preço de admissão para o nível em que você vai estar depois. Não porque a dor não é real. É. Não porque os erros não custam nada. Custam. Mas porque o custo do erro que você tenta e aprende é sempre menor do que o custo de nunca ter tentado. Sempre. Sem exceção. Marco Aurélio escreveu a última frase que quero deixar com você. E ela é ao mesmo tempo a mais simples e a mais completa que existe sobre esse tema. Ele disse: cometa os erros que precisam ser cometidos. Apenas não os cometa 2 vezes. Não os evite. Não tenha medo deles. Cometa os que precisam ser cometidos no processo de construir o que você está construindo. E extraia deles, com a honestidade e a disciplina que os estoicos praticavam, tudo o que eles têm para ensinar, para que o próximo ciclo seja mais informado, para que cada degrau te leve mais alto do que o anterior. Agora, antes de sair, quero te fazer um convite que vai valer mais do que qualquer técnica que você aprendeu aqui. Nos comentários abaixo, conta para mim. Qual foi o maior erro da sua vida que hoje você reconhece como um degrau essencial para onde você está? E qual frase desse vídeo chegou mais perto de nomear algo que você vivia, mas nunca havia articulado? Leia os comentários dos outros, porque há algo extraordinariamente poderoso em descobrir que o erro que você carregava como vergonha particular é universal. Que a dificuldade que você achava que revelava sua fraqueza específica é a experiência de todo ser humano que tenta algo que vale a pena tentar. Você não está sozinho no erro. Está na melhor companhia possível, a de todos que tentaram. Deixa o like se esse vídeo chegou em você no momento certo. Compartilha com alguém que está carregando um erro como se fosse identidade quando deveria ser degrau. E se inscreve porque essa é apenas uma das conversas que vamos ter sobre como construir, através do que é difícil, e não apesar dele, a vida que você sabe que é capaz de viver. Conta nos comentários. Qual erro da sua vida hoje você reconhece como o degrau mais importante que você subiu? Até a próxima. Estoicismo aplicado. Erros transformados. Sucesso inevitável.